Há noites que parecem eternas, não pela duração, mas pelo peso do silêncio. Um quarto escuro, uma cama vazia e uma alma que clama por algo que não consegue explicar. Muitas mulheres dormem sozinhas, mas não é a ausência de um corpo ao lado que mais dói. É a ausência de Deus dentro de si. Esse silêncio que habita os cômodos da casa, quando todos dormem, muitas vezes esconde uma guerra interna. Uma mulher ferida pelo passado, cansada do presente e com medo do futuro. Uma mulher que talvez pareça forte durante o dia, mas que à noite, entre lágrimas e pensamentos confusos, sente o eco de uma pergunta: onde está Deus agora? Papa Leão XIV, o atual sucessor de Pedro, Robert Francis Prevost, tem repetido em suas homilias e discursos a importância de reconhecer a presença de Deus, especialmente nos momentos mais silenciosos e dolorosos da vida. Ele nos ensina que Deus não se ausenta, mesmo quando tudo em nós parece vazio. Ele apenas fala em outra frequência, e é no silêncio que ele mais grita. Essa frase revela algo poderoso. Muitas vezes, a dor da solidão não vem da falta de alguém ao nosso lado, mas sim da desconexão com a nossa alma, que foi criada para estar em comunhão com o divino. Uma mulher pode viver rodeada de gente e mesmo assim estar profundamente sozinha, porque a sua essência espiritual está sufocada, esquecida, calada. Em sua catequese sobre a escuta interior, Papa Leão XIV afirma que há ruídos que nos distraem, mas há silêncios que nos revelam. Isso é mais do que uma frase bonita, é um chamado à escuta, a percepção do que a alma está tentando dizer quando o corpo repousa. Quantas mulheres ignoram os sinais da alma, buscando preencher o vazio com redes sociais, séries, distrações? Acham que o sono vai apagar a dor, mas o que acontece é que quando se deitam, tudo aquilo que foi ignorado durante o dia vem à tona. Traumas não resolvidos, mágoas não curadas, perguntas não respondidas. E é aí que o silêncio revela feridas da infância, feridas do abandono, feridas de um relacionamento rompido, de um amor não correspondido, de uma culpa que insiste em permanecer. E em meio a esse sofrimento interno, muitas desistem de buscar a Deus. Pensam que Ele está longe, ocupado com coisas maiores. Mas Papa Leão XIV é claro. O coração ferido é o lugar onde Deus deseja habitar. Ele não se afasta da dor, Ele entra nela. Quando uma mulher fecha os olhos e diz em silêncio: Senhor, eu não aguento mais. Isso não é fraqueza, é oração. Uma das mais sinceras e poderosas. A mulher que entende isso começa a transformar suas noites. O silêncio deixa de ser um castigo e se torna um espaço de encontro, de escuta, de entrega. A oração noturna não precisa ser longa, nem cheia de palavras. Às vezes, basta uma respiração profunda, uma lágrima, uma frase sussurrada. Fica comigo, Senhor. Papa Leão XIV nos alerta: Deus nunca exige perfeição antes de estar presente. Ele entra na nossa miséria e ali começa a obra. Isso significa que você não precisa melhorar para começar a rezar. Você precisa começar a rezar para começar a ser curada. E é na noite, quando ninguém mais vê, que a cura começa. Porque a alma é como uma flor que só se abre no escuro, quando há silêncio, quando há espaço. E é nesse espaço interior que Deus opera milagres invisíveis. Cura feridas antigas, restaura a identidade, dá propósito à dor. Você, mulher, que dorme sozinha, precisa ouvir isso. Não é o fim. Esse silêncio que te assusta é o mesmo que Deus escolheu para começar a falar contigo. O travesseiro molhado de lágrimas é o altar onde sua alma se encontra com o sagrado. Não fuja da dor, ofereça-a, não negue o silêncio, abrace-o. Há um Deus que entra nos seus pensamentos mais íntimos,
que conhece cada lágrima que você não teve coragem de chorar, que entende cada vazio que você não consegue explicar, e que não quer te julgar, mas sim te acolher, que não quer apontar seus erros, mas sim te devolver a tua essência. Filha amada, Papa Leão XIV tem insistido numa ideia poderosa. A mulher que encontra Deus nas suas noites jamais será dominada pelo desespero, porque Deus transforma o quarto escuro num santuário, a solidão em oração e a dor em redenção. Não espere que a vida melhore para buscar Deus. Busque Deus para que a vida comece a fazer sentido, mesmo quando tudo parecer desabar. Não espere o fim da noite para rezar. Transforme a noite num templo. Não espere sentir algo para crer. Creia, mesmo sem sentir. Porque a fé, como dizia Santa Teresa de Calcutá, não é sentir Deus, é confiar que Ele está, mesmo quando parece ausente. E quando você menos perceber, o silêncio vai começar a cantar. A noite vai começar a ser leve. E aquela alma ferida que ninguém via será restaurada por aquele que tudo vê. Muitas vezes, quando pensamos em dor, imaginamos grandes manifestações, gritos, confrontos ou até mesmo lágrimas compartilhadas. Mas há uma dor muito mais silenciosa, invisível, que se esconde em pequenos gestos e em objetos simples do cotidiano. Um dos mais poderosos símbolos dessa dor é o travesseiro que guarda lágrimas nunca confessadas. Imagine a cena. Uma mulher, cansada de um dia repleto de afazeres, se deita em sua cama, apoia a cabeça naquele travesseiro macio e no silêncio da noite chora. Lágrimas silenciosas, quase sem som, que escorrem pela face e molham a fronha. Lágrimas que ninguém vê, que ninguém ouve, mas que gritam a alma ferida, muitas vezes esquecida de si mesma. Papa Leão XIV, o atual Papa Robert Francis Prevost, tem nos ensinado que a alma humana carrega feridas invisíveis que o mundo não consegue perceber, mas que Deus conhece em profundidade. Essas lágrimas, portanto, não são apenas expressão de tristeza, são confissões silenciosas, um pedido mudo de ajuda, uma súplica de consolo. Em suas reflexões sobre a interioridade da pessoa, Papa Leão XIV nos lembra que não há dor pequena para Deus, nem lágrima despercebida por seu olhar misericordioso. É um convite a não ignorar esses momentos de fragilidade, porque é justamente nesses momentos que Deus está mais próximo, esperando para consolar e curar. O travesseiro que guarda essas lágrimas pode ser comparado a um altar íntimo, onde a pessoa revela seu sofrimento sem máscaras, sem fingimentos. Mas, infelizmente, muitas vezes essas dores não são levadas para a confissão, não são entregues nas mãos do sacerdote, nem compartilhadas com Deus de forma clara e consciente. Por quê? Porque muitas mulheres têm medo. Medo do julgamento, medo de serem vistas como fracas, medo de confrontar seus próprios pecados e erros, ou simplesmente medo de não saber como expressar o que sentem. Mas Papa Leão XIV é enfático. A confissão não é um castigo, mas um encontro de misericórdia. É o abraço de Deus que cura o coração partido. Negar-se a essa experiência, portanto, é como tentar secar as lágrimas no travesseiro, mas jamais permitir que elas sequem de verdade. Essas lágrimas guardadas, não confessadas, acumulam-se e pesam na alma. Transformam-se em mágoas que bloqueiam a paz interior, impedem o crescimento espiritual e a comunhão plena com Deus. Por isso, o Papa alerta: o silêncio diante do pecado é uma prisão que impede a liberdade da alma. O que significa isso? Na prática, que se você vive carregando essas dores e pecados ocultos, seu coração está preso. Ele não pode se abrir para receber a graça que o Senhor oferece na Eucaristia. A comunhão torna-se apenas um ritual vazio, uma obrigação que não toca verdadeiramente o seu ser. O Papa Robert Francis Prevost
ensina que a confissão é o sacramento da esperança, onde a alma encontra força para renascer. E essa força só pode ser alcançada quando o travesseiro molhado de lágrimas é deixado para trás, substituído pela paz de uma alma reconciliada. Além disso, ele enfatiza a importância do exame de consciência antes da confissão. Não basta simplesmente ir à confissão. É necessário preparar o coração, reconhecer as feridas e trazê-las à luz para serem curadas. Essa preparação é fundamental para que o sacramento não seja apenas um rito, mas uma verdadeira transformação. Muitas mulheres que dormem sozinhas não percebem o quanto esse travesseiro, carregado de lágrimas não confessadas, influencia sua vida espiritual e emocional. A falta da confissão impede que o Espírito Santo atue plenamente, deixando a alma vulnerável à tristeza, ao medo e até à desesperança. O Papa Leão XIV aconselha: permita que o sacramento da confissão seja o seu refúgio, o lugar onde você deixa as suas lágrimas e recebe a paz que só Deus pode dar. Ele quer que cada mulher compreenda que não está sozinha, mesmo quando parece estar. Essa certeza nos traz um consolo profundo. Não é vergonha admitir a dor, o pecado, as falhas. Pelo contrário, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. O Papa nos lembra que Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que às vezes nos cansamos de pedir perdão. E é nesse ciclo de perdão, confissão e renovação que o travesseiro molhado deixa de ser um símbolo de dor e se torna um sinal de esperança. Porque cada lágrima confessada é uma semente de cura, um passo rumo a uma vida mais plena e mais próxima do Criador. Se você sente esse peso, essa carga que não consegue tirar do peito, lembre-se das palavras do Papa Leão XIV: a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro, qualquer pecado ou medo. A confissão é o caminho para transformar o silêncio doloroso da noite no cântico da alma renovada. Nunca subestime o poder de um coração que se abre na confissão. Ele é capaz de libertar, restaurar e fazer florescer a esperança mesmo nos terrenos mais áridos da existência. Por isso, quando a próxima noite chegar e você apoiar sua cabeça no travesseiro, não apenas chore sozinha. Faça dela um momento de encontro com Deus. Leve suas lágrimas a Ele, mesmo que só em pensamento, e entregue o que pesa para que Ele possa cuidar. E assim, o travesseiro que antes guardava lágrimas de dor, começará a guardar os suspiros de uma alma que foi tocada pela misericórdia divina, pronta para recomeçar, para amar e para viver com fé renovada. Você já parou para refletir como algo tão pequeno e aparentemente inofensivo pode ser o início de um distanciamento profundo de Deus? Muitas vezes, não são grandes erros que nos afastam do Criador, mas sim as distrações sutis do dia a dia. Essas pequenas distrações, quase imperceptíveis, são como rachaduras silenciosas que se formam no templo de nossa fé, abrindo espaço para que a ausência de Deus se instale em nossos corações. Papa Leão XIV, o atual Papa Robert Francis Prevost, tem nos alertado repetidamente sobre esses perigos. Ele ensina que a verdadeira vigilância espiritual não é apenas evitar o pecado evidente, mas também estar atento às pequenas distrações que roubam nossa atenção de Deus. São esses momentos em que nosso olhar se desvia, nosso coração se distrai, que começamos a perder o contato com a graça divina. Imagine a rotina de um dia comum. O celular vibrando com notificações, as preocupações do trabalho, os compromissos sociais, as pequenas tentações que surgem sem aviso. Tudo isso cria uma cortina invisível que bloqueia a luz da presença divina.
A distração sutil é um ladrão silencioso que rouba o foco, o tempo e a disposição para a oração e para o encontro com Deus. O Papa Leão XIV destaca que a ausência de Deus não é uma ausência real, mas uma consequência da distração da alma. Deus está sempre presente, mas nossa mente vagueia, nosso coração se dispersa. É um chamado à consciência para que não sejamos vítimas da superficialidade que marca os tempos atuais. Essas distrações sutis podem parecer insignificantes, mas têm um efeito acumulativo devastador. Elas enfraquecem a vida espiritual, criam uma espécie de anestesia que impede a alma de sentir a presença viva do Senhor. Quando isso acontece, a fé se torna algo distante, frio, quase mecânico. O Papa Robert Francis Prevost ensina que a atenção plena a Deus é o antídoto para as distrações. Devemos aprender a cultivar momentos de silêncio, de recolhimento, de oração consciente. A disciplina espiritual, portanto, não é uma imposição, mas um caminho para reencontrar o amor e a paz que só Deus pode oferecer. Ele também alerta que essas distrações sutis são a porta de entrada para outros males espirituais, como a indiferença, o desânimo e até a dúvida. Quando o coração se distrai, abre espaço para que o mal se infiltre, afirma o Papa. Por isso, a luta contra as distrações não é apenas uma questão de foco, mas de sobrevivência espiritual. Como podemos então combater essas distrações? Papa Leão XIV nos propõe algumas orientações práticas, sempre baseadas no amor e na misericórdia divina. A primeira é o cultivo do silêncio interior. Na quietude da alma, Deus fala, diz ele. Aprender a silenciar o barulho do mundo e da mente é o primeiro passo para manter a presença divina viva. Outra recomendação é a prática da oração diária e consciente. Não uma oração feita no automático, mas aquela que envolve o coração e a mente, que conecta verdadeiramente a pessoa com Deus. O Papa destaca que a oração é a âncora que mantém a alma firme em meio às tempestades das distrações. Além disso, Papa Leão XIV incentiva a participação ativa na missa e nos sacramentos. A comunhão e a confissão são fontes renovadoras da graça que fortalecem contra as distrações, afirma ele. São momentos sagrados que renovam a alma e reorientam o coração para o que realmente importa. Outro ponto fundamental é a vigilância constante sobre o uso das tecnologias e o cuidado com as redes sociais. Embora sejam ferramentas úteis, elas também são grandes geradoras de distração. O Papa nos convida a usá-las com sabedoria e moderação, para que não se tornem um véu que cobre a visão da fé. Papa Leão XIV também destaca a importância da comunidade e do apoio espiritual. Uma fé vivida em comunhão é menos vulnerável às distrações, explica ele. Participar de grupos de oração, da igreja local e do convívio com irmãos na fé ajuda a manter o foco no essencial. É essencial lembrar que o afastamento de Deus não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual, onde as pequenas distrações ganham espaço e se tornam rotina. O Papa Prevost nos chama à vigilância diária, para que não deixemos a nossa alma se dispersar. Mas nem tudo está perdido quando percebemos essa realidade. O próprio Papa Leão XIV nos oferece uma mensagem de esperança. Deus nunca abandona aqueles que o buscam, mesmo quando a distração os afasta temporariamente. O convite é à reconciliação, ao retorno constante ao Senhor. Em sua misericórdia infinita, Deus está sempre pronto para nos receber de volta, para nos reorientar e para renovar nossa fé. O Papa Leão XIV reforça que cada dia é uma nova oportunidade para silenciar as distrações e escutar a voz suave do Pai que chama.
Então, se você sente que sua vida espiritual anda dispersa, que sua fé está sendo roubada pelas pequenas distrações, não desanime. Saiba que esse é um chamado para despertar, para lutar contra o que enfraquece sua alma e para reencontrar o caminho do amor verdadeiro. O segredo está na atenção, na escolha consciente de onde colocar seu foco e seu coração. O Papa Leão XIV ensina que não é preciso grandes gestos para manter Deus presente. São os pequenos atos de fé, de silêncio e de amor que fazem a diferença. Deixe que este momento seja um despertar, uma tomada de consciência sobre as distrações sutis que podem estar afastando você do mais precioso, a comunhão com Deus. Lembre-se das palavras do Papa Robert Francis Prevost. Em meio às distrações do mundo, a alma que escolhe Deus é uma alma que encontra a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Permita-se hoje dar um passo decisivo, afastando o ruído, abrindo espaço para o silêncio e para a presença de Deus. A ausência de Deus começa com distrações sutis, mas pode ser revertida com uma vontade firme e um coração disposto a escutar. À medida que a noite se aproxima e as luzes da casa vão se apagando, muitos corações buscam repouso, mas poucos lembram que há uma oração essencial que pode transformar completamente a qualidade do nosso sono e, mais importante, a saúde da nossa alma. Esta é a oração que tem sido esquecida por tantas pessoas. A oração da noite, aquela conversa íntima que temos com Deus antes de fechar os olhos. Papa Leão XIV, nosso atual Papa Robert Francis Prevost, tem enfatizado em seus ensinamentos que a oração da noite é um momento sagrado que não deve ser negligenciado, pois é a chave para um descanso profundo e para a renovação espiritual diária. Segundo ele, esta oração não é apenas uma rotina, mas uma oportunidade para refletir sobre o dia, pedir perdão, agradecer e preparar o coração para a comunhão com Deus durante o sono. No silêncio da noite, quando o mundo desacelera, a alma encontra o espaço perfeito para se abrir à presença divina. Contudo, com a vida cada vez mais agitada, distraída por telas e preocupações, essa oração tem sido deixada de lado, substituída por pensamentos inquietos ou pela simples exaustão. É aí que mora o perigo. Sem essa conexão noturna, o descanso do corpo pode até vir, mas o descanso da alma fica incompleto. O Papa Robert Francis Prevost destaca que o sono sem oração é um sono sem paz. E uma alma que não encontra paz à noite dificilmente será capaz de irradiá-la durante o dia. Ele nos ensina que a oração antes de dormir deve ser um momento de entrega total, onde confiamos nossas preocupações, medos e esperanças ao cuidado amoroso de Deus. Mas qual é essa oração esquecida? Não se trata de uma fórmula mágica ou de palavras difíceis, mas de uma conversa sincera, humilde e amorosa. É o momento em que o coração se abre para Deus, reconhecendo suas falhas e recebendo sua misericórdia. É o instante em que agradecemos pelas bênçãos recebidas, mesmo aquelas pequenas que muitas vezes passam despercebidas. Papa Leão XIV ressalta que a oração da noite deve ser uma confissão diária, um ato de humildade que nos prepara para uma nova jornada. Ele convida todos a não deixarem para amanhã a reparação do que poderia ser curado hoje, pois cada noite é uma nova chance para recomeçar com Deus. Outra parte importante desse momento é a meditação sobre a palavra de Deus. O Papa Prevost incentiva a leitura breve de um trecho da Bíblia antes de dormir, para que as palavras sagradas penetrem em nosso coração e possam guiar nossos sonhos e pensamentos. Essa prática ajuda a fortalecer a fé e a manter o foco no que realmente importa,
mesmo quando a mente tenta se dispersar. Além disso, o Papa Leão XIV adverte sobre os perigos do sono tecnológico, aquele momento em que a última coisa que vemos antes de dormir são as telas do celular ou da televisão. Ele alerta que esse hábito rouba a serenidade da alma e impede que a oração seja um ato espontâneo e verdadeiro. Por isso, ele recomenda que reservemos pelo menos alguns minutos de silêncio total antes de dormir para a oração. A oração da noite é também um momento de proteção espiritual. Papa Robert Francis Prevost afirma que, quando confiamos nossa noite a Deus, nos revestimos de sua proteção contra as trevas que querem nos cercar. É um escudo invisível, mas poderoso, que protege não apenas nosso sono, mas também nossa alma contra as tentações e inquietações que surgem na escuridão. É importante ressaltar que essa oração não precisa ser longa, mas deve ser verdadeira. O Papa Leão XIV ensina que mais vale um coração sincero em poucos segundos do que palavras longas ditas por obrigação. O que Deus deseja é nosso encontro íntimo, verdadeiro, que vem da alma. O esquecimento dessa oração antes de dormir reflete, muitas vezes, um distanciamento maior que só aumenta com o tempo. Sem essa disciplina, a alma vai se tornando mais vulnerável à ansiedade, ao medo e à sensação de vazio. O Papa Robert Francis Prevost nos lembra que a oração noturna é a âncora que impede nossa alma de naufragar no mar revolto das emoções e preocupações. Por isso, o convite do Papa é claro: que cada um retome esse momento sagrado, que o transforme em um ritual diário de encontro com Deus. Que a oração antes de dormir seja a ponte que liga o dia à noite, o corpo à alma, o homem a Deus. Imagine terminar seu dia com a certeza de que Deus está cuidando de você, que suas preocupações foram entregues ao Senhor e que amanhã será um novo dia cheio de esperança. Essa é a força transformadora da oração da noite. Em seus ensinamentos recentes, Papa Leão XIV tem enfatizado o poder da gratidão nesse momento. Agradecer antes de dormir é abrir o coração para o milagre da vida, reconhecendo que mesmo nos dias difíceis, Deus não nos abandona. A gratidão torna a alma leve e pronta para um repouso restaurador. Ele também alerta que a oração da noite é um ato de fé que fortalece nossa identidade como filhos de Deus. Quando nos recolhemos em oração antes do sono, reafirmamos nossa filiação divina e recebemos a graça necessária para enfrentar os desafios do amanhã, ensina. Por fim, Papa Robert Francis Prevost nos convida a não permitir que a correria, o cansaço ou a distração roubem essa preciosa oportunidade de cuidar da alma. Deus espera por nós todas as noites, pronto para nos ouvir, para nos abraçar e para renovar nossa esperança. Se você tem deixado essa oração esquecida, hoje é o dia para mudar. Feche seus olhos, entregue seu coração e descubra o poder da oração da noite. Ela pode ser o remédio que sua alma precisa para encontrar paz, força e um novo começo a cada amanhecer. À primeira vista, a cama é apenas um lugar de descanso, onde encerramos o dia cansados e buscamos recuperar as forças para o amanhã. No entanto, o Papa Leão XIV, nosso atual Papa Robert Francis Prevost, nos convida a enxergar a cama sob uma luz totalmente diferente. Como um verdadeiro altar, um espaço sagrado, onde a alma pode se encontrar com Deus de maneira profunda e transformadora. O leito, quando entendido como altar, torna-se um espaço onde o corpo repousa, mas a alma se eleva, ensina o Papa Prevost. Ele nos lembra que a vida espiritual não se limita aos momentos de missa, oração formal ou igreja. Ela deve permear todas as dimensões do nosso cotidiano, inclusive o descanso noturno. Mas por que a cama poderia ser considerada um altar?
O altar, na tradição católica, é o local onde celebramos a Eucaristia, onde o céu toca a terra, onde o corpo e o sangue de Cristo são oferecidos. Da mesma forma, a cama pode se tornar o lugar onde oferecemos nosso cansaço, nossas dores, nossas esperanças e nossas graças ao Senhor, transformando o ato de dormir em um ato sagrado de entrega. O Papa Robert Francis Prevost ressalta que a sacralidade do leito é uma oportunidade para viver a dimensão da oração contínua. Mesmo no repouso, o fiel está unido a Deus, oferecido em espírito, alma e corpo. Assim, o simples ato de deitar-se pode se tornar uma verdadeira liturgia doméstica, um momento de profunda comunhão com o Criador. Infelizmente, na rotina acelerada e muitas vezes distraída da vida moderna, o leito tem sido relegado a um espaço onde simplesmente buscamos o esquecimento do corpo, fugindo do cansaço e das preocupações, sem perceber que ali também podemos nos aproximar de Deus. Papa Leão XIV chama a atenção para essa realidade, dizendo que o descanso corporal não pode ser separado do descanso da alma, e este só se alcança quando o leito é transformado em altar da entrega e da oração. Para que isso aconteça, segundo o Papa Prevost, é fundamental cultivar uma atitude de reverência e silêncio antes de repousar. O silêncio não é apenas a ausência de ruídos, mas uma presença aberta e consciente à voz de Deus que fala no íntimo do coração. No silêncio do leito, Deus fala à alma, e quando a alma está atenta, a transformação acontece. Ele ensina. Esse ensinamento nos desafia a rever nossos hábitos noturnos. Em vez de chegar à cama simplesmente para desligar o corpo, somos convidados a criar um espaço de oração, mesmo que breve, para agradecer o dia, pedir perdão pelos erros cometidos e confiar a noite nas mãos divinas. Papa Leão XIV destaca que oferecer o leito como altar é reconhecer que cada noite é uma oportunidade de renascimento, uma chance de que a graça de Deus transforme as sombras da alma em luz. O leito, assim, torna-se sagrado porque nele depositamos nossas vulnerabilidades, dores e medos, confiando que Deus os acolherá e transformará. Outro aspecto fundamental que o Papa Robert Francis Prevost ressalta é a importância da preparação do ambiente. Um altar não é improvisado, ele é cuidadosamente preparado. Da mesma forma, o ambiente do leito deve ser pensado para favorecer a paz, o recolhimento e o encontro com Deus. Isso significa evitar a exposição a telas luminosas, ruídos excessivos e qualquer tipo de distração que possa perturbar o silêncio necessário para essa experiência espiritual. Ele também reforça que o uso de pequenos gestos e símbolos, como um terço, uma imagem sacra ou até mesmo um versículo da Bíblia, ao lado da cama, pode ajudar a tornar o leito um verdadeiro espaço sagrado. Esses elementos são pontes que conectam o visível ao invisível, lembrando-nos que Deus está presente em todos os momentos e lugares. No leito como altar, a oração da noite ganha um significado especial. Ela não é mais apenas uma rotina, mas um ato consciente de oferecer a Deus o que fomos e o que seremos. Papa Leão XIV ensina que, na entrega do leito, entregamos nossa vida inteira, confiando que Deus a acolherá e a transformará. O Papa também enfatiza que essa entrega deve ser acompanhada de confiança plena. O altar não é apenas lugar de oferenda, mas também de encontro. É onde Deus nos recebe com amor infinito e nos dá forças para recomeçar. Ao longo de seus ensinamentos, Papa Robert Francis Prevost convida os fiéis a experimentarem essa sacralidade do leito como altar, não só na perspectiva pessoal, mas também familiar. Ele acredita que a prática do leito sagrado pode fortalecer
os laços familiares e comunitários, pois a oração noturna compartilhada transforma a casa em um templo vivo, onde o amor e a fé florescem. Além disso, a transformação do leito em altar é um convite à santidade na vida cotidiana. O Papa Leão XIV lembra que a santidade não é apenas para os momentos grandiosos, mas para os gestos simples e cotidianos. Oferecer a cama como altar é um ato de santidade que prepara a alma para as batalhas do dia seguinte. Outro ponto importante é o impacto dessa prática sobre o descanso verdadeiro. O Papa Robert Francis Prevost explica que o sono que vem depois da oração e entrega consciente é mais profundo, mais restaurador, porque a alma está em paz. Ele afirma que não há repouso pleno sem a paz da alma, e essa paz nasce da oração e da entrega a Deus. Portanto, transformar o leito em altar é um convite a reconfigurar nossa relação com o descanso. É reconhecer que repousar é também um momento de ação espiritual, um tempo para a alma se renovar e se preparar para continuar sua jornada de fé. Papa Leão XIV conclui que o leito sagrado é um testemunho de nossa confiança em Deus, um sinal visível de que nossa vida pertence a Ele, não apenas nas ações do dia, mas também nos momentos de silêncio e descanso. Por isso, comece hoje a olhar sua cama com outros olhos. Prepare seu leito como quem prepara um altar. Limpe as distrações. Faça um momento de oração antes de deitar e entregue a Deus tudo o que você é. Essa simples mudança pode transformar suas noites e fortalecer sua fé. Imagine dormir sabendo que seu leito é um altar, um espaço sagrado onde Deus o espera para renovar suas forças e sua esperança. Essa é a proposta que Papa Robert Francis Prevost nos faz. Um convite à profundidade espiritual que pode transformar a vida inteira. As noites vazias, aquelas que parecem ecoar o silêncio e a solidão mais profunda, podem ser um dos momentos mais desafiadores para a alma humana. Muitas vezes, elas nos confrontam com sentimentos de abandono, dúvidas e até desespero. Porém, é exatamente nesses momentos que o Papa Leão XIV, nosso Papa Robert Francis Prevost, nos convida a reconhecer a presença misteriosa e consoladora de Deus. Mesmo quando tudo parece vazio, Deus está presente, preenchendo os espaços do silêncio com sua paz incompreensível, ensina o Papa Prevost. Ele afirma que essas noites, por mais solitárias que pareçam, são oportunidades divinas para encontrarmos Deus de uma forma que não se revela na agitação do dia. Mas o que são essas noites vazias de que fala Papa Leão XIV? São aquelas em que, mesmo rodeados de pessoas, sentimos um vazio interior. São aquelas em que a oração parece sem resposta, quando a fé é testada e a esperança parece distante. São as noites em que a alma se sente perdida, sem direção, e o silêncio se torna quase ensurdecedor. O Papa Robert Francis Prevost explica que esse vazio é paradoxalmente um convite. O vazio interior é a câmara onde Deus se manifesta com mais clareza, porque quando esvaziamos o coração de nós mesmos, Ele pode preenchê-lo. Ele enfatiza que o silêncio dessas noites é o solo fértil para uma fé mais profunda, para um encontro mais autêntico com o Senhor. Entretanto, para perceber essa presença divina, é preciso coragem e abertura. Muitas vezes, somos tentados a fugir desse vazio, preenchendo-o com distrações, pensamentos acelerados ou mesmo com o desânimo. Papa Leão XIV alerta que a fuga das noites vazias é a fuga de Deus. É no confronto com esse vazio que nossa fé se fortalece ou se esvai. Por isso,
Ele nos convida a viver essas noites não como um fardo, mas como um presente espiritual. Nas noites vazias, somos chamados a aprender a arte da espera paciente e da escuta profunda. É ali que o Senhor nos ensina a verdadeira intimidade com Ele. Um dos ensinamentos centrais do Papa Prevost é a importância da oração silenciosa nesses momentos. Não uma oração cheia de palavras, mas um estar presente diante de Deus, como a criança que repousa no colo do Pai, mesmo quando não entende suas palavras. A oração do silêncio é a linguagem da alma, que reconhece a presença amorosa de Deus, mesmo sem sentir nada concreto, explica o Papa Leão XIV. Esse ensinamento é revolucionário para quem espera que a fé seja sempre uma experiência clara e confortante. Papa Robert Francis Prevost nos lembra que a espiritualidade verdadeira não depende das sensações, mas da confiança na presença de Deus, mesmo quando o coração está seco e vazio. Outro ponto fundamental que ele destaca é o papel da humildade nesses momentos. Na noite vazia, o orgulho da alma é desfeito e o homem se vê pequeno e dependente. É exatamente essa humildade que abre o caminho para que Deus entre e faça sua morada. Assim, as noites vazias tornam-se um lugar de purificação interior. O Papa Leão XIV também ressalta que a experiência das noites vazias tem sido parte da vida dos santos e grandes místicos. Eles não foram poupados do deserto espiritual. Pelo contrário, esses períodos foram fundamentais para seu crescimento e santificação. Se os grandes santos passaram por noites vazias, nós também somos convidados a atravessar esses desertos confiando que a luz de Deus não tarda a chegar. Ele afirma: para fortalecer essa fé nas noites vazias, Papa Robert Francis Prevost recomenda práticas espirituais simples, mas eficazes. Entre elas, a leitura pausada da Escritura, especialmente os Salmos, que refletem a luta da alma e a esperança na intervenção divina. Ele aconselha que a palavra de Deus é como uma lanterna na escuridão. Mesmo pequena, é suficiente para dar passos firmes no caminho. Além disso, ele destaca a importância da comunidade e da confissão, que ajudam a aliviar o peso do vazio e a renovar a graça. Embora a noite possa parecer solitária, não estamos sós. A Igreja, como corpo de Cristo, caminha conosco e nos sustenta em oração e fraternidade. O Papa Leão XIV também fala sobre a necessidade de reconhecer o valor da espera. Vivemos em um mundo de respostas imediatas, mas a vida espiritual exige paciência. Nas noites vazias, aprendemos a esperar sem ansiedade, a confiar sem provas visíveis, a amar sem garantia, ele diz. Esse aprendizado é vital para que não percamos a esperança quando a oração parece vazia, quando a presença de Deus não é sentida. Papa Robert Francis Prevost assegura que Deus nunca abandona a alma que se entrega, mesmo que a escuridão pareça eterna. Outro ensinamento inspirador do Papa Leão XIV é que essas noites são oportunidades para nos unirmos ao sofrimento de Cristo, que na cruz viveu a mais profunda solidão. Na solidariedade com o Cristo sofredor, encontramos sentido para nosso próprio vazio e dor, ele afirma. Essa comunhão com o sofrimento de Jesus fortalece a alma para continuar a caminhada de fé. Finalmente, Papa Robert Francis Prevost nos convida a abrir o coração para a surpresa de Deus nas noites vazias. Ele revela que Deus age de modo misterioso e silencioso. Muitas vezes, o que parece ausência é a preparação para um novo começo, para uma graça que transformará a escuridão em luz. Por isso, mesmo nas noites mais vazias, não devemos desistir. Devemos persistir na oração, na humildade e na espera confiante.
Assim, a presença de Deus se fará sentir não como um ruído ou uma voz clara, mas como uma paz profunda e inexplicável que preenche todo o ser. Concluindo, o Papa Leão XIV nos dá um ensinamento precioso. As noites vazias são espaços sagrados onde Deus nos encontra na nossa fragilidade. Elas são convites para aprofundar a fé, para crescer em humildade e para experimentar a presença invisível do Senhor que nunca nos abandona. Portanto, da próxima vez que uma noite vazia chegar, não fuja dela. Permaneça, ore em silêncio, confie em Deus e permita que Ele transforme o vazio em plenitude espiritual. Há um momento especial no ciclo de cada dia em que o corpo finalmente repousa, mas a alma continua em vigília, clamando, buscando, ansiando por algo mais profundo do que o simples descanso físico. Esse instante é uma encruzilhada espiritual, um convite silencioso para escutar as vozes interiores que muitas vezes passam despercebidas no barulho cotidiano. O Papa Leão XIV, nosso querido Papa Robert Francis Prevost, tem nos lembrado da importância vital desse momento, pois é quando a alma revela suas necessidades mais genuínas, clamando por Deus, pela paz e pelo sentido. O repouso do corpo é um dom que Deus nos concede para restaurar nossas forças físicas. No entanto, o Papa Prevost destaca que o verdadeiro repouso não se limita ao corpo, mas deve incluir a alma. Quando o corpo repousa, a alma não pode estar inquieta sem o risco de adoecer, ele afirma com convicção. É nesse momento que muitos percebem um vazio interior, uma inquietação que palavras não conseguem definir. Mas por que a alma clama justamente quando o corpo repousa? O Papa Leão XIV explica que a alma está naturalmente inclinada a buscar comunhão com Deus, especialmente quando o ritmo acelerado do dia diminui. É na quietude da noite, quando as distrações desaparecem, que a alma se revela em sua totalidade, com suas dores, esperanças e anseios. Quando o corpo repousa, a alma sente a ausência de Deus com mais intensidade, diz Papa Robert Francis Prevost. Essa ausência aparente não significa que Deus esteja distante, mas sim que nossa alma está mais consciente de sua necessidade de presença divina. Ele ensina que essa consciência é uma graça, pois nos coloca diante da verdade de nossa dependência absoluta de Deus. O Papa Leão XIV alerta, porém, que muitas vezes, ao invés de acolher esse clamor da alma, as pessoas o ignoram ou tentam suprimi-lo com distrações ou pensamentos vazios. Negar o clamor da alma é fechar as portas para o encontro com Deus, ele adverte. O silêncio interior, embora desconfortável, é um espaço onde Deus pode falar, mas apenas se estivermos dispostos a escutá-lo. Por isso, o Papa Prevost insiste que devemos aprender a escutar nossa alma nessas horas de repouso corporal. Ele recomenda que antes de dormir, nos voltemos para Deus com um coração aberto, permitindo que a alma se expresse em oração, em súplica ou mesmo em silêncio contemplativo. O diálogo entre o corpo e a alma, mediado pela oração, é o caminho para a verdadeira paz, explica ele. Outro ponto fundamental que Papa Robert Francis Prevost destaca é que a alma clama não apenas por consolo, mas também por transformação. É na noite, quando o corpo descansa, que a alma se prepara para renascer no dia seguinte, ele diz. Esse renascimento não é apenas físico, mas espiritual, um chamado para uma vida nova, mais alinhada com a vontade de Deus. O Papa Leão XIV também relembra que a prática do exame de consciência antes do repouso pode ser uma ferramenta poderosa para ouvir a alma. Ele sugere que revisemos o dia, reconhecendo onde falhamos e onde Deus atuou em nossas vidas. Esse exame não deve causar culpa,
mas despertar a humildade e a vontade de crescer. Ele afirma com ternura. Em seus ensinamentos, Papa Robert Francis Prevost enfatiza a importância da confiança. A alma que clama à noite deve aprender a confiar na misericórdia infinita de Deus, que acolhe cada lágrima e cada suspiro. Ele ensina. Essa confiança é o alicerce para que a alma encontre descanso verdadeiro, mesmo quando as dificuldades parecem persistir. É importante destacar que essa experiência não é apenas individual, mas comunitária. O Papa Leão XIV nos lembra que, ao clamar, a alma se une à Igreja, o corpo de Cristo, que também passa por momentos de silêncio e oração. Nossa união com a Igreja fortalece nossa alma e nos ajuda a suportar os desafios da vida, explica ele. Além disso, Papa Robert Francis Prevost destaca que o clamor da alma é um convite para a esperança. Mesmo nas noites mais difíceis, quando o silêncio parece esmagador, há uma promessa de luz e renovação. O clamor da alma é o grito que precede a aurora. Ele ensina, inspirando-nos a perseverar na fé. Por fim, o Papa Leão XIV nos convida a reconhecer a beleza desse momento único entre o repouso do corpo e o clamor da alma. Ele nos desafia a transformar essa hora em um tempo sagrado, onde a alma encontra seu verdadeiro repouso em Deus. Não é apenas o corpo que precisa descansar, mas a alma precisa repousar na presença do Senhor para que um novo dia possa nascer, cheio de graça, conclui. Assim, quando o corpo repousa e a alma clama, somos chamados a responder com atenção, oração e confiança. É um chamado para não temer a solidão interior, mas abraçá-la como um caminho para um encontro mais profundo com Deus. Em um mundo cada vez mais acelerado e conectado, a carência emocional tornou-se uma sombra silenciosa que aflige muitas pessoas. Esta carência, por vezes sutil, tenta preencher um vazio profundo que só pode ser verdadeiramente preenchido pela presença de Deus. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos alerta para o perigo dessa substituição. Quando a carência emocional assume o lugar que pertence somente ao Criador, surge uma inquietação que corrói a alma. A carência emocional é o grito silencioso do coração que busca amor e sentido. Ele afirma com a sabedoria que marca seu pontificado. Contudo, ele enfatiza que o verdadeiro preenchimento não está nas relações humanas ou nos bens materiais, mas em Deus, fonte inesgotável de amor e paz. O Papa Robert Francis Prevost nos explica que a carência emocional é uma consequência da desconexão espiritual, quando a alma se afasta de Deus. Sem Deus, o coração torna-se um deserto, onde tudo parece faltar, ele explica. Este deserto pode ser preenchido temporariamente por amizades, conquistas ou até prazeres momentâneos, mas esses não saciam o verdadeiro desejo da alma. O pontífice ressalta que muitas vezes pessoas tentam preencher essa carência emocional com coisas que jamais foram feitas para suprir o vazio divino, como relacionamentos superficiais, redes sociais, consumo desenfreado ou até o trabalho excessivo. São paliativos que oferecem alívio momentâneo, mas deixam a alma ainda mais vazia, ele adverte. Papa Leão XIV enfatiza que a única cura real para essa carência é um reencontro profundo com Deus, uma entrega sincera e humilde. Deus é o amor que cura, o amor que preenche e restaura, ele ensina. Ele nos convida a reconhecer essa carência como um chamado divino, uma oportunidade para voltar ao Pai e experimentar a verdadeira plenitude. Ele também destaca a importância da oração como meio para superar essa carência emocional. Na oração, o coração encontra seu verdadeiro alimento, afirma. Papa Robert Francis Prevost incentiva os fiéis a desenvolverem uma vida de oração cotidiana, onde a alma possa se abrir para o amor de Deus
e receber consolo e força. Outro aspecto importante nos ensinamentos do Papa Leão XIV é a necessidade do silêncio interior para que essa carência possa ser verdadeiramente escutada e compreendida. Não podemos fugir do vazio interior com ruídos externos, ele alerta. A prática do silêncio e da contemplação permite que a alma perceba o que realmente está faltando e se volte para Deus com sinceridade. O Papa Robert Francis Prevost também enfatiza que, ao reconhecer nossa carência emocional, devemos evitar o desespero ou a ansiedade. A carência é um convite à esperança, uma porta aberta para a misericórdia divina, ele ensina. A confiança na bondade de Deus é essencial para que a alma possa se renovar e encontrar paz. Em seus ensinamentos, Papa Leão XIV lembra que a carência emocional não é um sinal de fraqueza, mas sim uma realidade humana que pode conduzir a uma maior intimidade com Deus. Ele afirma: é na vulnerabilidade que Deus manifesta sua força e amor. Além disso, ele ressalta a importância da comunidade de fé no processo de cura dessa carência. A Igreja é o corpo que sustenta e acolhe a alma ferida, ele diz. Participar da vida comunitária, receber os sacramentos e compartilhar a fé são caminhos para que o amor de Deus seja vivenciado de forma concreta. Papa Robert Francis Prevost alerta ainda para os perigos de substituir Deus por qualquer coisa, pois isso sempre leva a um ciclo de insatisfação e angústia. Nenhum amor humano ou realização material pode substituir a presença de Deus no coração, ele afirma com clareza. Por fim, o Papa Leão XIV nos desafia a olhar para dentro e reconhecer onde estamos tentando preencher nossa carência emocional com coisas passageiras. Ele convida a um ato de coragem. Deixe que Deus tome o lugar que só Ele pode ocupar e experimente a verdadeira liberdade e alegria. Esse chamado do Papa Robert Francis Prevost é um convite para que cada pessoa desperte para a realidade de sua alma, que se reconheça carente e busque no amor divino a verdadeira satisfação. No coração de cada lar, há uma força silenciosa e poderosa que molda destinos, fortalece almas e mantém acesa a chama da fé. Essa força é muitas vezes representada pela mulher, a guardiã da fé dentro de casa. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, reconhece profundamente esse papel essencial e faz um chamado vibrante para que cada mulher desperte para essa missão sagrada que carrega. É na mulher que reside o dom de ser o alicerce espiritual da família, ele afirma, lembrando que o lar é a primeira igreja, a escola de fé onde os valores cristãos nascem e florescem. A mulher, como guardiã da fé, tem um papel que transcende o mero cuidado físico. Ela é chamada a cultivar a vida espiritual dos seus entes queridos, sendo uma fonte constante de oração, amor e esperança. O Papa Robert Francis Prevost destaca que o papel da mulher guardiã da fé exige coragem e compromisso. Não é uma tarefa fácil manter a fé viva em tempos de tantas distrações e desafios, ele alerta. O mundo moderno, com suas inúmeras tentações e distrações, pode afastar a família dos valores cristãos, tornando a missão da mulher ainda mais crucial. Ela é o porto seguro que protege a fé da família contra as tempestades da secularização e do relativismo. Um ponto central nos ensinamentos do Papa Leão XIV é a importância da oração no lar. A oração da mulher é o coração pulsante que mantém a alma da casa viva, ele explica. A mulher que ora pelo seu marido, pelos seus filhos e pelo ambiente familiar está plantando sementes que germinarão em frutos de santidade e união. A oração é é o verdadeiro escudo espiritual que preserva a família dos ataques do mal.
ele também chama a atenção para a necessidade de transmitir a fé não apenas com palavras, mas com o testemunho. A fé vivida com sinceridade é o mais eloquente dos ensinamentos, ensina o Papa Robert Francis Prevost. As atitudes diárias, os gestos de amor, paciência e perdão da mulher guardiã da fé tornam-se uma catequese viva para toda a família. Esse testemunho inspira confiança e aproxima os corações de Deus. Outro ensinamento fundamental é o chamado para que a mulher seja mãe e educadora na fé, especialmente dos filhos. A educação cristã começa no lar e a mãe é a primeira professora dos valores do Evangelho, afirma o Papa Leão XIV. Ela tem a missão de formar o caráter dos filhos, guiando-os nos caminhos da verdade, da justiça e do amor. Essa educação é a base para que as novas gerações possam enfrentar o mundo com fé sólida e esperança. Papa Robert Francis Prevost também aborda o desafio da solidão que muitas mulheres enfrentam em sua missão espiritual. Ser guardiã da fé pode ser um caminho solitário, mas nunca desamparado, ele assegura. Deus caminha lado a lado com cada mulher que assume essa responsabilidade com amor e fidelidade. A certeza da presença divina fortalece o coração e alimenta a perseverança. Além disso, ele destaca o papel da mulher na construção da paz e da harmonia no lar. A paz começa no coração da mulher que ama e perdoa, ele ensina. A guardiã da fé é também mediadora de reconciliações, construtora de pontes entre os membros da família, tornando o lar um espaço de acolhida e graça. Essa paz é o solo fértil, onde a fé pode florescer e dar frutos. O Papa Leão XIV não esquece de lembrar que a mulher guardiã da fé deve cuidar também de si mesma, buscando sempre o crescimento espiritual pessoal. Uma mulher que se alimenta da palavra de Deus e dos sacramentos torna-se luz que ilumina todo o lar, ele afirma. A busca pela santidade pessoal é fundamental para que ela possa ser instrumento eficaz nas mãos de Deus. Ele conclui seu ensinamento, afirmando que o chamado à mulher guardiã da fé no lar é um convite divino para que cada mulher descubra sua verdadeira vocação e missão. Ser guardiã da fé é ser sal e luz na vida da família, diz com convicção. Essa missão é uma fonte inesgotável de graça e bênçãos, capaz de transformar não apenas o lar, mas a sociedade inteira. Este convite do Papa Robert Francis Prevost é um chamado à responsabilidade, mas também à alegria profunda de participar do projeto divino de amor. Ele nos lembra que, ao assumir seu papel, a mulher torna-se um pilar da igreja doméstica, irradiando a presença de Deus onde mais é necessário. Existe uma hora do dia que carrega consigo um mistério profundo e uma graça singular: a madrugada. Esse momento silencioso, quando o mundo ainda repousa e as sombras da noite são densas, se torna um tempo privilegiado para o encontro com o sagrado. É na madrugada que a alma encontra espaço para ouvir a voz de Deus, para mergulhar na contemplação e renovar sua comunhão com o divino. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, sempre enfatizou a importância da espiritualidade vivida em momentos de silêncio e recolhimento. Na quietude da madrugada, ele afirma, Deus se manifesta de maneira especial para aqueles que buscam seu rosto com humildade e perseverança. Para ele, a madrugada não é apenas um intervalo entre a noite e o amanhecer, mas um portal espiritual, uma passagem para um encontro íntimo e transformador com o Senhor. Esse tempo sagrado da madrugada oferece uma oportunidade única para a oração profunda, longe das distrações e agitações do dia. Segundo o Papa Robert Francis Prevost, quando nos retiramos para o silêncio da madrugada, nossas preces ganham uma força nova, pois nossa mente e coração estão mais abertos para escutar.
É nesse instante de recolhimento que a oração se torna diálogo autêntico, onde o homem não apenas fala a Deus, mas escuta sua voz suave e consoladora. A madrugada é, portanto, um convite à contemplação. O Papa Leão XIV lembra que a contemplação não é uma fuga do mundo, mas uma imersão mais profunda na realidade divina que permeia todas as coisas. Durante esse momento, o espírito pode repousar na presença de Deus, renovando-se interiormente para enfrentar os desafios do dia com fé e coragem. É um encontro que alimenta a esperança e fortalece a alma contra as adversidades. Mas por que a madrugada é tão especial para esse encontro com o sagrado? Robert Francis Prevost explica que neste momento, o silêncio do mundo exterior ecoa no silêncio interior do coração, criando um espaço onde Deus pode agir com liberdade. A ausência de ruídos, compromissos e pressões permite que a alma se volte para o essencial, abandonando as preocupações e encontrando a paz verdadeira. Esse encontro sagrado na madrugada é uma fonte de transformação. O Papa Leão XIV ensina que quando nos abrimos para Deus nesse tempo de graça, nossas vidas começam a refletir a luz divina. A espiritualidade cultivada nas horas silenciosas da madrugada se traduz em atitudes de amor, paciência e misericórdia durante o dia. É a semente plantada no solo do silêncio que brota em frutos de santidade. Além disso, o Papa Robert Francis Prevost destaca que a madrugada é um tempo privilegiado para a intercessão. Aqueles que oram nesse momento têm uma intimidade especial com Deus e com os santos, ele diz. A oração feita na madrugada não apenas fortalece a própria fé, mas também alcança bênçãos para a comunidade e para o mundo inteiro, tornando-se uma corrente invisível de graças. No entanto, ele também reconhece o desafio, que é manter essa prática diante das exigências do cotidiano moderno. É preciso esforço e disciplina para acordar na madrugada, mas o benefício espiritual é incomensurável, enfatiza o Papa Leão XIV. Ele incentiva todos a perseverarem nessa prática, pois é uma forma de vivenciar a espiritualidade autêntica que ele tanto promove em seus ensinamentos. O Papa Robert Francis Prevost também relaciona a madrugada com a vigilância espiritual, tema recorrente na tradição cristã. A vigília na madrugada é um símbolo da espera atenta pelo encontro com Cristo, que é a luz do mundo. Ele explica: a espera vigilante fortalece a fé e prepara o coração para acolher a presença divina, trazendo paz e certeza mesmo nas horas mais difíceis. Outra dimensão importante apontada por ele é a da renovação interior. A madrugada é um tempo para lavar a alma das impurezas do dia, para pedir perdão e renovar o compromisso com Deus, diz o Papa Leão XIV. Essa prática diária de arrependimento e reconciliação torna a alma mais sensível à ação do Espírito Santo, abrindo espaço para o crescimento na graça. Ele reforça que esse momento sagrado é também uma oportunidade para escutar o chamado de Deus para missões específicas na vida pessoal. Na calmaria da madrugada, o Senhor revela seu plano para cada um de nós, iluminando os passos que devemos dar, afirma Robert Francis Prevost. É um convite a viver com propósito e dedicação, guiados pela luz do Evangelho. Por fim, o Papa Leão XIV convida todos a abraçarem a madrugada como um tempo precioso e insubstituível para o encontro com o sagrado. Não desperdicemos essas horas de silêncio, pois nelas Deus nos oferece a chance de recomeçar, de renovar a esperança e de nos entregarmos plenamente a seu amor. Ele conclui com ternura e firmeza. Assim, a madrugada deixa de ser apenas um momento de transição entre o dia e a noite para se tornar o santuário onde a alma se encontra com Deus, onde a fé se renova e a vida se transforma. O chamado do Papa Robert Francis Prevost é claro:
Desperte para a beleza espiritual da madrugada e descubra a profundidade do encontro com o sagrado, que pode mudar para sempre o seu caminho.